ponto da audiência de custódia. Falei que em 24 horas da captura a gente vai precisar encaminhar o auto de prisão em flagrante para o juiz, entregar a nota de culpa para o preso e também, se não tiver advogado, mandar uma cópia para a Defensoria Pública, porque a gente tem que lembrar que na hora que tem a judicialização, a gente precisa de ter a defesa ali. Na audiência de custódia é indispensável, vocês vão ver já já, que esteja presente a defesa, que vai ser o advogado da Defensoria Pública, o MP, o juiz e o preso. A audiência de custódia, né? Quando o flagrante ele chega no juiz, o juiz vai ter audiência de custódia para analisar a prisão. Ele não analisa o mérito, ele não vai ver se tem prova suficiente, ele não vai chegar a analisar o mérito. Ele só vai analisar a legalidade da prisão na audiência de custódia. Então, em 24 horas, o preso vai ter que ser encaminhado para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai ver se a prisão for ilegal, ele vai relaxar essa prisão. Se a prisão for legal, ele pode conceder a liberdade provisória. Liberdade provisória, como o nome diz, é antes da sentença. Porque se a sentença for condenatória e der uma pena de prisão, ele vai ser preso. Ele tá livre de forma provisória, tá? Liberdade provisória. E essa liberdade provisória, ela pode vir com medidas cautelares ou sem medidas cautelares. E ele pode ainda converter em prisão preventiva, se tiverem preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, o flagrante pode ser convertido em preventiva. Tem um ponto importante aí, no caso de excludente de ilicitude. Então, aquela pessoa que praticou o crime, sabendo, né, a gente tem que lembrar que a excludente de ilicitude, além de ter os requisitos objetivos que estão previstos lá no artigo 23 do Código Penal, então a gente tem aí estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Então todos eles têm requisitos objetivos. A gente ainda tem que ter o requisito subjetivo, que é a pessoa tem que agir sabendo que ela está agindo sobre uma excludente de ilicitude. Nesse caso, o juiz vai conceder a liberdade provisória. Toda vez que a gente tiver ali a manifesta existência de uma excludente de ilicitude, ele vai dar a liberdade provisória, mediante um termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Então, aquela história de que, eu tive que agir em legítima defesa e acabei atirando, eu vou ser preso? Não, o juiz vai conceder a liberdade provisória, desde que você assine um termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo. É lógico que você vai assinar esse termo de compromisso, porque você agiu ali em legítima defesa. Então, o seu interesse é que acabe o processo e que no final veja que teve a excludente de ilicitude. Se a gente não tem ilicitude, a gente não tem crime, e aí você vai ser inocentado. Então, você quer que esse processo acabe, você vai comparecer a todos os atos e em troca disso o juiz não vai decretar a preventiva. O que é importante vocês saberem então? Isso daqui é um gráficozinho para vocês lembrarem. Na audiência de custódia, se a prisão for legal, o juiz ele pode converter para preventiva. Essa é a última rácio, é só se preencher os requisitos do artigo 312 e 313. Ou então, ele vai dar liberdade provisória. Com fiança, sem fiança, com cautelares ou sem cautelares. E no caso do artigo 23 do Código Penal, se tiver o agente agido em excludente de ilicitude, ele vai dar a liberdade provisória por meio de um termo de comparecimento a todos os atos do processo. No caso de prisão ilegal, relaxamento da prisão. Tem uma observação do pacote anticrime. Se o agente ele for reincidente, se ele integrar organização criminosa, armada ou milícia, ou se ele praticou o crime portando arma de fogo de uso restrito, o juiz deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, nesse caso, como tem uma alta periculosidade, o juiz não pode dar a liberdade provisória. A gente sabe que todos os artigos que negam assim a liberdade provisória, a gente teve aí Lei de Crimes Hediondos, a gente teve Estatuto do Desarmamento, a gente teve na Lei de Drogas, toda vez que fala que é proibida a liberdade provisória, vem o STF falando que é inconstitucional, porque tem que analisar caso a caso em concreto.
Mas, por enquanto, isso tá na lei e vocês vão lembrar disso pra prova, porque a gente ainda não tem nada falando que é inconstitucional, tá? Então, a princípio, se for reincidente, integrar organização criminosa ou milícia, organização criminosa armada ou milícia, ou então portar arma de uso restrito, vai ser denegada a liberdade provisória. Para delegado de polícia é importante que vocês saibam a parte da apresentação espontânea do flagrante, porque isso daí é uma dúvida de leigos. Vocês não são leigos, vocês estão estudando para ser delegado e tem que saber essa diferença. Quando a gente fala que para estar em flagrante tem que estar nas situações do artigo 302 e 303, aquela pessoa, ela cometeu um crime, ela chega na delegacia, imagina lá, teve um homicídio, a pessoa chega na delegacia totalmente ensanguentada com uma faca na mão e fala: olha, delegado, o negócio é o seguinte, eu matei alguém. Ele está apresentando de forma espontânea. Ele não está em nenhuma situação flagrancial do artigo 302 nem 303. Então, ele não pode ser preso em flagrante delito, tá? Tem que saber essa diferença. Porque vai falar, delegado solta homicida pela porta da frente. Nesse caso, o que o delegado tem que fazer para segurar o homicida? Pedir a prisão temporária. Porque somente com uma ordem judicial ele vai poder ficar preso. Ele não se encontra dentro do 302 nem 303. Ele não foi pego cometendo crime. Ele não foi capturado logo após. Ele não está sendo apresentado, ele está se apresentando. E isso são duas coisas distintas, tá? Então, o Código de Processo Penal não fala sobre a apresentação espontânea de forma expressa, mas essa interpretação tem que ser feita pelo operador do direito. Inclusive, em São Paulo, já tem aí uma recomendação da DGP, número 1 de 2005, que fala que as palavras apresentado, ser apresentado, não é a mesma coisa de apresentando-se. Então, o fato dele estar apresentando-se afasta a situação de prisão em flagrante, tá? Toma cuidado com isso na prova. Então, se a pessoa se apresentou espontaneamente na delegacia, mesmo que depois do crime, você vai ter que fazer um pedido de prisão para o juiz. Ele não está em estado flagrancial. Vamos continuar falando aí da audiência de custódia. O Código de Processo Penal, ele não mencionava a audiência de custódia. A gente não tinha nenhum tipo de previsão sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela foi implementada, por quê? O Pacto de São José da Costa Rica falava que o preso ele tem que ser apresentado em 24 horas a uma autoridade judiciária, a um juiz ou uma autoridade com poder judiciário. Falava isso no Pacto de São José da Costa Rica. E também no Tratado de Direitos Humanos lá sobre os direitos civis e políticos. Então, é muito importante que vocês saibam que isso só veio de tratados internacionais de direitos humanos, mas não estava previsto no nosso Código de Processo Penal. O pacote anticrime inseriu a audiência de custódia no Código de Processo Penal. Então, agora sim está expresso por causa do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Vocês vão lembrar que foi o presente de Natal do concurseiro, né? Entrou em vigor em 2020, mas veio aí no dia 24 de dezembro, presentão de Natal que a gente ganhou, pacote anticrime que mudou tudo. Essa é a verdade. Então, o decreto aí, o artigo 7º do decreto, o que ele falava quando a gente ainda não tinha audiência de custódia? Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Por esse motivo, eles alegavam que era necessária a audiência de custódia, conforme estava previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Hoje a gente tem, então, previsto no CPP. O que a audiência de custódia faz? Como eu falei, ela não analisa mérito, não vai analisar se tem prova suficiente, se ele vai ser inocentado ou não, ele só vai analisar a legalidade do flagrante. Então vai ver, flagrante foi legal, cumpriu todos os requisitos, não teve abuso, não teve tortura, vamos ver se a integridade física do preso tá ok. E vamos ver se tem necessidade de alguma cautelar. Ou a gente vai manter ele preso, transformar o flagrante em prisão preventiva,
ou então se tem necessidade de alguma outra medida cautelar, inclusive a fiança. Naqueles crimes cuja pena é maior do que 4 anos, o delegado não pode arbitrar a fiança na delegacia, mas o juiz pode arbitrar a fiança na própria audiência de custódia, tá? Então a custódia serve só para isso. Vamos ver se é preciso que ele fique preso, vamos ver se tem outra cautelar e vamos ver se a prisão é legal. Gente, vocês vão ver como delegado, vocês vão ficar, até a hora que eu fico até com vergonha da audiência de custódia. Eu não sou muito a favor, eu fico até aqui com medo de falar, mas a audiência de custódia, o defensor público vira e fala assim: então, preso, como que foi sua prisão? Sua prisão foi legal? Aí ele fala: me prenderam, eu tava cometendo um crime e me pegaram. Mas os policiais não teve nenhum tipo de abuso? Ninguém te bateu? Aí ele: não me bateram. Mas você não se sentiu intimidado? Não, eu não me senti intimidado. Mas tem certeza que eles não falaram de um modo ríspido? É bem assim a audiência de custódia, tá? Mas aí a audiência ela apura a legalidade do flagrante e também a necessidade de cautelares, inclusive da prisão preventiva. O preso tem que ser apresentado 24 horas da prisão. E se não for apresentado em 24 horas da prisão, o que acontece? Essa prisão, ela torna ilegal. Pode ter, inclusive, a responsabilização de quem fez a prisão. Então, o delegado, se não apresentar o preso em 24 horas, ele pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente, se tiver dolo nessa falta de apresentação do preso, tá? Eu coloquei um desenho aí pra vocês lembrarem quem que tá presente na audiência de custódia. Então, vai estar o juiz, necessariamente vai estar o Ministério Público e a defesa. Então, tem defesa sempre na audiência de custódia. Observações pra gente finalizar, então, essa parte aí da audiência de prisão em flagrante. Prisão em flagrante de juiz. Juiz só pode ser preso por crime inafiançável, como está previsto no artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A mesma coisa a gente vai falar do Ministério Público, membros do Ministério Público também está prevista na Lei Orgânica do Ministério Público. Advogado, ele só vai ser preso nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Ele só vai ser preso se for também em flagrante de crime inafiançável. E se a gente tiver que prender um advogado no exercício da advocacia, tá? Porque se não for no exercício da advocacia, aí ele vai poder ser preso, né? Já aconteceu comigo? Já tive que prender advogado, tá? No exercício. O que a gente tem que fazer? A gente precisa chamar um representante da OAB. O representante, ele acompanha a prisão para ver que foi tudo legal. Ele vai ficar numa sala de estado maior, separado. E é necessário também comunicar a seccional da OAB, falando que ele foi preso. Teve um julgado do STF, que é importante para vocês, que fala: o advogado que está com a OAB suspensa, ele tem direito a essa prisão aí como representante da OAB, por crime inafiançável, tem que comunicar, tem que fazer toda essa formalização? O STF julgou que não é necessário. Por quê? Isso daí é uma previsão do Estatuto da OAB para advogados ativos. Então, se a OAB dele está suspensa, ele não tem direito às prerrogativas do advogado no exercício da função. Essa questão agora que eu vou falar sobre o princípio da insignificância marcou a minha vida e eu vou contar pra vocês aqui o porquê. Delegado de polícia pode aplicar princípio da insignificância e deixar de lavrar auto de prisão em flagrante delito? Vou falar por que isso marcou a minha vida pra vocês. Eu comecei a estudar para concurso. No início eu queria Polícia Federal, acabei fazendo polícia pra Minas, e aí eu não passei em Minas no inicinho do meu estudo e eu entrei pro Rio de Janeiro. Então, com um ano de estudo, eu resolvi fazer Rio de Janeiro. E eu me dediquei muito, gente, para esse concurso do Rio. E fui para a segunda etapa. Na segunda etapa do Rio de Janeiro, a questão discursiva contava um caso de furto de carne, num valor aí, sei lá, irrisório, sei lá, R$20, R$60, acho que era R$60 a prova. E aí falava o que o delegado podia fazer. E eu, Luciana, tinha lido em vários manuais, como vocês devem estar estudando também, que delegado faz
tipicidade formal, análise de tipicidade formal. Então, que o delegado não poderia aplicar o princípio da insignificância conforme entendimento doutrinário, majoritário e dos tribunais superiores. Essa foi a minha resposta. E eu tomei um belo 0,5 na questão e fui reprovada no Rio de Janeiro por causa disso. Depois disso, eu fui fazer a minha pós-graduação e fui escrever exatamente sobre princípio da insignificância aplicado por delegado de polícia. E por incrível que pareça, na minha prova oral em São Paulo, a primeira questão de processo penal foi: doutora, delegado de polícia pode aplicar princípio da insignificância e deixar de lavrar auto de prisão em flagrante? Então, imagino tanto que isso é relevante. Hoje eu ainda assisto várias aulas de processo penal de alguns grandes doutrinadores e eles insistem em afirmar que delegado não pode aplicar princípio da insignificância. Por quê? Eles defendem a carreira deles, tá? Por isso que é importante a gente assistir aula de processo penal com delegado de polícia. Delegado de polícia pode aplicar princípio da insignificância? Sim! Levem isso para a prova, porque isso está despencando nos concursos públicos. Prova de segunda etapa, prova oral, todos os concursos estão caindo. Por que o delegado pode aplicar? Vamos lembrar. O princípio da insignificância está relacionado à tipicidade material. Então, tipicidade formal é você analisar se a conduta se amolda ao tipo. Beleza. Então, você olhou se o fato amolda ao tipo previsto na lei. Até aí, ok. Agora, vamos analisar a materialidade. Vamos ver se aquele ato, né, ele também tem a tipicidade material. E aí, os doutrinadores falam que o delegado só pode analisar a formal. Não é verdade. Não tem nenhum lugar na lei que fala que delegado pode analisar só tipicidade formal, gente. Eu desafio você de casa a me mostrar um artigo, qualquer coisa que fala na lei que o delegado só pode analisar tipicidade formal. Muito pelo contrário. Fala que delegado vai fazer investigação, apurar crime e infração penal. E pelo que eu saiba, pelo princípio tripartite, né? Pela teoria tripartite de crime, a gente tem que crime é ato típico, ilícito e culpável. E quando fala que delegado de polícia pode analisar o crime, vai apurar o crime, a gente vai analisar os três. Então, você pode pensar até que o delegado, ele pode analisar ilicitude, excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. E eu também defendo essa teoria. Mas vamos só para o básico, que é o princípio da insignificância. Se delegado pode analisar o crime como um todo, a gente pode analisar, lógico que pode analisar o tipo material. Então o delegado pode analisar o tipo material. Além disso, o delegado é a primeira pessoa que tem contato com o crime. Então ele é o primeiro garantidor dos direitos. A gente não tá ali para ver, a gente não vai ter audiência de garantias na hora de fazer a prisão em flagrante. A gente não vai ser a pessoa que vai resguardar os direitos do investigado na investigação mesmo. Desde o início, não é o delegado que tem que assegurar os direitos fundamentais na fase de investigação? Se a gente tem que um fato, ele vai ser aplicado o princípio da insignificância, a gente tem que ele não é típico. Se ele não é típico, para que a gente vai submeter uma pessoa a todo um procedimento criminal por um fato que não é típico? Se o fato não é típico, não vai ter nenhum oferecimento de denúncia. Para que vai mover a máquina estatal para isso? Então, diante de todos esses fatos que eu tô te falando, o princípio da insignificância pode ser aplicado pelo delegado de polícia. Ele tem um poder discricionário de analisar o princípio da insignificância. Espero que tenha ficado claro isso pra vocês, porque isso tá despencando nas provas e eu não quero ninguém errando igual eu errei. Isso me tomou a minha reprovação, hein, no Rio de Janeiro, e me deu a aprovação em São Paulo. Então eu tenho certeza que vocês vão acertar isso quando estiver estudando. Vou deixar pro próximo bloco, então, pra gente poder entrar em prisão temporária.